Este é um vídeo do terceiro ano do ensino fundamental do conteúdo de arte do volume 3. Olá, bem-vindos novamente. Eu sou... Lembrou do meu nome? Meu nome é Heitor Bonifácio e eu sou seu professor de arte. Hoje nós vamos falar de algo muito legal, que são as culturas indígenas do nosso Brasil. Mas de onde surgiram os índios? Será que eles nasceram aqui? Não. A teoria mais aceita diz que os índios chegaram à América através da Ásia, mais especificamente da Rússia. Lá em cima na América do Norte, a Rússia e o Alasca, que é um estado dos Estados Unidos, tem um estreito, que são duas faixas de terra que são muito próximas uma da outra. Antigamente, esse mar congelava, pois lá é muito gelado. Assim sendo, os índios tinham uma passagem por onde eles conseguiram chegar na América. Há bastante tempo. Há muito tempo atrás. Antes mesmo até das pirâmides do Egito. E eles foram descendo e se estabelecendo por toda a América. Às vezes a gente tem a ideia de quando Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil, chegou nessas terras, haviam poucas pessoas aqui, mas haviam mais de 5 milhões de índios no território onde hoje é o Brasil. Eram mais de 300 nações indígenas e 254 dialetos. Os índios que aqui viviam eram basicamente caçadores-coletores e pequenos agricultores. Caçador-coletor são aquelas pessoas que vivem de maneira primitiva na floresta, daquilo que a mata dá, a caça e coletando frutas e outras coisas. Os índios caçavam principalmente porcos do mato e capivaras. Eu sei que não parece muito apetitoso. Eles também praticavam agricultura, principalmente da mandioca. Aí onde você está é mandioca? Macaxeira? Aipim? Não tem problema, é tudo a mesma coisa. Eles praticavam principalmente na agricultura o plantio da macaxeira, mandioca ou aipim. E assim eles viviam de tudo que a mata dá. Todos os instrumentos deles eram feitos com materiais que eles encontravam perto na sua região. Por exemplo, aqui no sul, nós temos a taquara. O que é taquara? Parece um bambu, um pouquinho mais seco. Você pode usar a taquara para fazer flautas, flechas e um monte de coisas. Os índios viviam numa simbiose perfeita com o meio ambiente. Eles não caçavam animais filhotes, por exemplo. Eles usavam o mínimo de madeira necessário para fazer as coisas, usando muitas vezes árvores que já estavam caídas, mortas no chão. Eles não depredavam a mata, pois sabiam que dependiam dela para viver. Parece muito com as discussões de hoje em dia, não é? Sobre o meio ambiente. A gente tem essa ideia de que eram povos primitivos, mas cada povo tem as suas ideias, seus ideais, tem a sua cultura e tem os seus desenvolvimentos, de acordo com seus desenvolvimentos, de acordo com sua época. Em matéria de preservação ambiental, eles estavam anos-luz à frente da nossa sociedade brasileira. É importante dizer e ressaltar que esses índios não eram brasileiros, pois o Brasil simplesmente não existia. O Brasil é uma construção de séculos de colonização portuguesa. Só depois desses séculos que se formou aquilo que a gente chama de Brasil. Entre os vários tipos de artes que os índios praticavam, a música, claro, tinha um destaque. Eles usavam música como nós, para festejar, casamentos, aniversários, mas também para
cerimônias religiosas, preparação para grandes eventos, como uma guerra ou uma reunião importante com outras aldeias. A música tinha esse papel de destaque na vida da comunidade, aliado à dança. Para a gente entender a música indígena, primeiro a gente precisa entender música, não é mesmo? Então eu vou falar alguns conceitos básicos de música, para que a gente possa analisar de maneira mais simples. Primeiro conceito é a altura. Professor, tem que ser alto para gostar de música? Não. A altura é em relação às notas da escala musical. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Percebeu como minha mão vai subindo e descendo? A gente tem essa ilusão de que quando um som começa a ficar mais agudo, mais fininho, ele está subindo. E quando ele fica mais grave, mais grosso, ele está descendo. Quanto mais grave o som, mais para baixo. Quanto mais agudo, mais para cima. Altura. A característica da música que se chama altura, nada mais é que isso. Ela define a região de um som. Se ele é grave, médio ou agudo. A próxima característica da música é a duração. A característica que dá vida ao ritmo. Cada som tem uma duração, seja ele curto ou longo. Quando você mistura diversos tipos de duração de som em uma determinada música, isso se chama rítmica. Se você notar, eu também estou misturando sons graves e agudos. As características não existem separadas uma da outra, mas acontecem todas ao mesmo tempo. A gente só separa para conseguir estudar melhor. Então, cada som tem uma duração. E quando eu misturo essas durações de diferentes tamanhos, eu estou fazendo uma rítmica. A próxima característica da música é a intensidade. A gente normalmente chama um som de alto ou baixo de acordo com a sua intensidade e não a sua altura, o que tecnicamente seria errado. Por exemplo, quando você está escutando uma música bem alta, um som bem forte, e sua mãe briga com você. Lá, 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 lá. O que é isso, Reginaldo José? Que música feia é essa? Baixa esse volume. Baixar o volume nada mais é do que baixar a intensidade do som. Quanta energia você está colocando naquela música. Eu posso fazer um som mais forte ou mais fraco. Na sua idade, eu acho que a sua voz é bem forte e aguda e enche a casa e todo mundo consegue escutar. Tente falar um pouquinho mais baixo, mais fraco, para você ver o que acontece. Todo mundo vai prestar atenção achando que você está doente ou que alguma coisa diferente aconteceu. Mas normalmente quando você fala mais baixo, você obriga a pessoa a prestar mais atenção em você. É o contrário do que as pessoas pensam, que falando mais alto, todo mundo vai ouvir. A próxima característica depende de todas as outras para funcionar. E é a mais importante quando se trata de música indígena, que é o timbre. De maneira resumida, o timbre é a cor do som, ou a qualidade que faz você conseguir diferenciar uma batida na parede, de uma batida de palma, de uma batida no peito, de uma batida com o pé no chão. Cada uma delas tem um som, ou um timbre. Essa característica resulta das outras três.
Se eu faço um som mais forte, grave e de duração longa, eu tenho um timbre. O mesmo som com uma intensidade menor. O mesmo som com uma duração menor e uma intensidade menor. Com uma duração maior e uma intensidade maior. Cada uma dessas notas tem um timbre. Ele resulta das outras características. E é a característica mais importante quando você vai falar de música indígena, pois a organização dos sons na música indígena é primariamente uma organização de timbres, diferente da nossa música, que é uma organização de alturas. Se você já viu alguém tocando violão, você vê que ela faz pequenas notinhas durante o processo. Cada uma das cordas é uma nota, e todas as notas junto formam um acorde. Mas na música indígena o que importa não são as notas, e sim o timbre, aliado à rítmica. Aliado à rítmica. Há uma outra diferença muito importante que a gente precisa saber para poder avaliar uma música indígena. A diferença entre música vocal, instrumental e mista. É muito fácil. A música vocal é aquela que tem pessoas cantando. A música instrumental, apenas instrumentos. E a música mista, o que tem os dois. Eu creio que 99,9% das músicas que você escuta são mistas. Tem alguém cantando e alguém tocando instrumento. Para sua tarefa, você vai fazer como os índios, usar os materiais que estão disponíveis na sua região para construir um instrumento. Podem ser materiais provindos da natureza, como cascas de coco, conchas do mar e mesmo as taquaras que eu mencionei. Mas você também pode usar materiais recicláveis, como garrafinhas PET e outras coisas, para construir os seus instrumentos. Tire uma foto do seu instrumento ou faça um vídeo de você tocando ele e coloque nas redes sociais. Vejo vocês na próxima. Tchau!